Muito bem, sou professor de filosofia, também de sociologia, mas hoje estou aqui para dar uma dica muito especial para você que vai fazer o Enem daqui uns dias, que é sobre lógica. Então, muita atenção para o que eu vou estar falando aqui, são regras gerais, mas bem importantes para você. Vou tratar alguns elementos básicos e mais introdutórios. Em primeiro lugar, o que é lógica? Lógica é uma ciência da filosofia que trata das leis do pensamento, as regras de como pensar bem, de como organizar os argumentos. E aí existe lógica como ciência da filosofia, mas também existe lógica como o conjunto dessas leis, dessas regras do pensar bem. Que Aristóteles foi um dos primeiros que elaborou uma lógica nesse sentido e estabeleceu um órgão. Ora, órgão significa justamente instrumento, esse conjunto de regras para o pensar. Em que Aristóteles aplicou estas regras? Aristóteles utilizou o órgão dele para a ciência. Segundo Aristóteles, toda atividade científica tinha que ter um instrumento adequado para o seu proceder. E este instrumento era o órgão, eram as regras do pensamento correto. Muito bem. E a expressão maior da lógica de Aristóteles chama-se silogismo. Silogismo é uma forma de raciocínio que Aristóteles divide em três partes aqui. Uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Por exemplo, todo homem é mortal. Esta é a premissa maior. A premissa menor é Sócrates é homem. A conclusão necessária deste raciocínio, que vemos que se trata de um cálculo racional, é Sócrates é mortal. Se observarmos bem no raciocínio, vemos de imediato que ele é tautológico. Tautológico significa absolutamente certo, absolutamente correto. Então, a lógica de Aristóteles, a preocupação dele é encontrar uma forma de raciocinar que desse um conhecimento perfeito, absolutamente correto. Outro elemento importante que eu vou trazer nessa dica de hoje é quanto a alguns princípios básicos da lógica em geral. São eles: o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. Rapidamente, o princípio de identidade significa que toda proposição ou toda afirmação ela tem que ser idêntica a si mesma. Eu não posso dizer, por exemplo, que A é igual a não A. A tem que ser igual a si mesma. A tem que ser idêntico a si mesmo. Então, dentro de uma lógica simbólica, que eu considero A como um argumento e B como um outro argumento, A tem que ser idêntico a si mesmo e B idêntico a si mesmo. A idêntico a A, B idêntico a B. Muito bem, e o princípio de não contradição? O princípio de não contradição significa que, no mesmo raciocínio, eu não posso contradizer as minhas ideias. Por exemplo, se eu disser, todos os homens são mortais. E aí, num outro argumento, eu digo, alguns homens não são mortais. Veja que eu entrei em contradição descarada, ao dizer, de um lado, que todos os homens são mortais e de outro, que alguns homens não são mortais. Então, o princípio de não contradição é um princípio lógico que está presente na natureza do nosso pensamento já. Por fim, o princípio do terceiro excluído se refere ao valor da lógica. Trata-se de uma lógica no sentido binário. Isso significa que só podem ter dois valores todos os nossos raciocínios. Ou aquilo que nós afirmamos é verdadeiro ou é falso. Exclui-se, portanto, um terceiro termo aqui, a possibilidade de ser mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Dentro das regras da lei do pensamento, da lógica, ou é verdadeiro ou é falso. Ou é verdadeiro que eu sou professor de filosofia, ou é falso que eu sou professor de filosofia. Não pode ter as duas coisas ou um terceiro termo. Muito bem, pessoal, essas seriam as dicas de hoje e desejo a vocês muito sucesso e estudem bastante aí para o Enem.